Olá, eu sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso estudo de programação em R e nós vamos discutir o processo de criação de matrizes, né? Então, vamos começar assim, né? Ah, olha só, imagina que você tem aqui um vetor, tá? Esse vetor aqui, né, esse conjunto de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Bom, eu posso criar uma matriz usando o comando matrix, né? É matriz com X aqui em inglês, né? Em que você vai colocar como argumento dos dados esse vetor, e você vai definir o número de linhas e o número de colunas, né? Se você fizer assim, por exemplo, eu quero uma matriz que tenha duas linhas e duas colunas, o R ele vai interpretar que quem manda é a coluna, né? Então, olha, são quatro colunas, então ele vai falar, tá bom. Então, 1, 2 é a primeira coluna, 3, 4 para a segunda, 5, 6 para a terceira, 7, 8 para a quarta coluna. Então, vamos ver como é que ele preenche aqui. Carregando aqui, calculou a matriz exatamente, né? 1, 2, vamos pegar o nosso super lápis aqui, né? Então, 1, 2 aqui veio para a primeira coluna, né? Depois ele pegou aqui o 3, 4 e foi para a segunda coluna, e assim sucessivamente, tá bom? Bom, legal, só que essa função matriz, ela permite que você crie a matriz de uma forma diferente. Ao invés da matriz ser criada assim, dando prioridade, criando primeiramente as colunas, você pode organizar pelas linhas. Como é que você faz isso, né? Olha, é o mesmo comando que tem uma matriz, é o mesmo, você vê, é o mesmo vetor aqui, é o mesmo comando, matriz, né, número de linhas, número de colunas, só que dessa vez eu estou usando o argumento by row true, verdadeiro, ou seja, cria a matriz pelas linhas. Então ele vai olhar aqui, ó, se são duas linhas aqui, row é linha em inglês, tá bom? Então se eu tenho aqui duas linhas, né? Então ele vai vir aqui, bom, duas linhas, então vou pegar a primeira linha 1, 2, 3, 4, a segunda linha 5, 6, 7, 8. Né? Então se eu criar a matriz, olha só, estou criando por linhas, né? Olha só a diferença. Então, o mesmo comando aqui, eu estava criando uma matriz 2 por 4 em cima e 2 por 4 embaixo. Se eu não falar nada para o R, ele vai assumir para eu criar pelas colunas. Então, ele pegou a coluna, né, pegou os dados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e pegou para, são quatro colunas, essa primeira, essa segunda, essa terceira, essa quarta. Aí ficou assim, ficou 1, 2, 3, 4, ficou, a matriz ficou assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Agora, se eu mandar criar uma matriz por linha, então ele vai pegar os números e falar, são duas linhas, então tá bom. Então 1, 2, 3, 4 vai ser a primeira linha, 5, 6, 7, 8 vai ser a segunda linha. Tá? Então você vê que ele criou aqui duas matrizes que no final das contas são diferentes se você criar pela coluna ou criar pela linha. Então presta atenção que isso aqui é bastante interessante. Né? Bom, tem outra forma também de criar a matriz, mais fácil ainda, na verdade muito mais fácil. Né? Você vai, então, você pode definir as linhas, né? Essa é a primeira linha, 1, 2, 3, 4. Essa é a segunda linha, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou usar o comando row bind, rbind, que é row bind, ou seja, cria juntando as linhas. Então ele vai criar uma matriz com a primeira linha 1, 2, 3, 4, a segunda 5, 6, 7, 8. Olha como é que é fácil, né? Então criou aqui, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então bem prático esse comando aqui, rbind, né? Aí você também, né, pode estar pensando, bom, se tem um rbind, deve ter um para criar pelas colunas, né? E tem, né? Então, você tem aqui. Então, retomando aqui, você pode criar pelas colunas, né? Então, eu vou copiar aqui. Olha só, né? Então, vamos lá. Então, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou usando cbind, junte por colunas. Então, eu vou pegar este carinha aqui, ele vai virar uma coluna, e este carinha aqui vai virar outra coluna. Né? Então, falando essa coluna A, essa coluna B. Né? Então, se eu rodar aqui, olha como é que ficou a matriz. Agora a matriz está por coluna, tá? Coluna A, coluna B. Bem legal e bem fácil essas duas formas aqui de criar matrizes, né? Bom, mas você lembra que no vetor a gente poderia nomear as variáveis, né, do vetor, né? Os números lá do vetor, né? E na matriz, será que a gente consegue nomear as coisas, né? Sim, a gente vai usar um comando parecido, que é o comando call names, que é o comando para criar
os nomes para as colunas. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui que eu tenho a turma 1, que é um vetor, turma 2, outro vetor. Vou juntar as duas, vou criar uma matriz usando o comando rowbind, né, rbind, né? Rbind aqui, né? Tá, olha lá a matriz, que legal, né? Turma 1, turma 2, eu tenho o nome das linhas, já estão aqui, né? Mas eu não tenho o nome das colunas, não tem problema. Você usa call name, você coloca aqui a matriz, e aqui você vai colocar o nome das colunas, né? Então, criando aqui, olha só. Então eu tenho aqui turma 1, turma 2, as notas, né? Nos anos 2018, 19, 20, 21, 22, tá bom? Então, o que eu fiz com esse comando? Criei o nome das colunas. Muito fácil, né? O R aqui é muito tranquilo, ele facilita muito a vida da gente, né? Bom, a gente aprendeu lá no ginásio, coisa e tal, a matriz transposta, né? Quando você transforma a linha em coluna, né? Então tem um comando em R, é o T. Então, por exemplo, estou chamando a matriz B, que é a transposta da matriz A. Então, essa aqui era a matriz A, está aqui embaixo, tá vendo? Então, se eu for transpor esse negócio aqui, provavelmente eu vou ter as turmas em cima e os anos aqui. As turmas vão ficar como colunas e os anos vão ficar como linhas, né? Então, vamos ver como é que fica isso aqui. Olha lá, isso aí, né? Então, olha, joguei para cá assim, tchum, tchum, né? Então, quando eu fiz a transposta, eu estava nessa matriz original, aí ela virou assim, né? Fez a transposta, tá? Bem fácil também para fazer a transposta em R, né? Bom, mas eu estou pensando, e se eu quiser criar uma nova linha para uma matriz, né? Então, olha, entraram mais dados aqui, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho as notas das turmas 1 e 2, e de repente eu tenho uma turma 3 com as notas, né? Então, vamos lá, vamos criar primeiro uma matriz, a matriz que tem a turma 1, turma 2. Agora, como é que eu juntaria uma turma 3 aqui? Bom, eu criaria aqui um vetor, turma 3, com as notas, e usaria o rbind, né? Olha como é que é fácil. Rbind, eu jogo na minha matriz que eu já tinha criado, e essa linha 3, que é a turma 3, né? Então, se eu criar aqui, tá lá a turma 3, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, a gente aprendeu aqui a criar matrizes de várias formas, né? A criar a matriz usando rbind, cbind, né? Ou então simplesmente usando o comando matrix e definindo aqui o número de linhas, o número de colunas, e a criação é por linha ou por coluna. Só para lembrar que a gente tinha também visto uma outra forma de criar a matriz usando o comando din, din, que a gente viu aí para os vetores na videoaula anterior. É isso aí, um abraço para todo mundo.